Edson Barbosa fez a sua estreia na categoria peso pena do UFC, mas acabou sendo derrotado. Eu vou falar aqui sobre essa luta, o que rolou e o que eu achei, né? Então, é polêmico, né? Mas vamos lá. Começando então pelo primeiro round, o Edson Barbosa, na minha opinião, foi melhor. Ele conseguiu conectar ali bons golpes, teve os golpes mais potentes, inclusive. Um dos golpes levou o Dan Ige ao chão e o Edson ficou ali por cima, buscou também golpear um pouco, depois a luta voltou em pé. O primeiro round eu achei relativamente claro pro Edson Barbosa, então não tive muita dúvida ali na pontuação, então até aí beleza, né? No segundo round a gente teve o round entre aspas mais polêmico, porque foi o round mais parelho, pelo menos na minha opinião, e eu acho que foi justamente aí que morou a decisão dos juízes de marcarem a decisão dividida pro Dan Ige. Por quê? O Dan Ige foi melhor no segundo round até o finalzinho do round. Inclusive, quando eu assisti a luta ao vivo, eu marquei esse segundo round pro Dan Ige. Então, eu marquei o segundo para ele, o terceiro eu ainda não falei, mas eu também tinha marcado para ele, por isso eu tinha visto uma vitória do Dan Ige e tinha concordado com os dois juízes que deram a vitória para ele. Mas eu fui reassistir antes de gravar esse vídeo, é claro, para ter melhor aqui uma noção se realmente foi isso e ver mais detalhes. Então, reassistindo, pausando, voltando, vendo se o golpe encaixou, se não encaixou, se pegou na guarda, etc. A intensidade do golpe, a movimentação, enfim, considerando tudo e reassistindo o segundo round, eu mudei a minha ideia. Por quê? Eu vi sim uma vitória do Edson Barbosa, mas o que acontece? O segundo round foi muito parelho e o Dan Ige, na minha opinião, foi vencendo o segundo round até o finalzinho. Só que no finalzinho do round ele sentiu um golpe na linha de cintura, tentou ir para queda porque tinha sentido o golpe, acabou ficando por baixo porque o Edson defendeu a queda e o Edson por cima no ground and pound conseguiu conectar alguns golpes ali de forma agressiva, inclusive a pedido do corner. E na minha opinião, ele ficar ali por cima e golpear, né, conseguir conectar alguns golpes no ground and pound, virou o round para ele, porque o Dan Ige estava com uma pequena margem até aquele ponto onde ele tomou um golpe e sentiu. Então, na minha contagem, né, tinha ali cerca de 2 golpes de vantagem pro Dan Ige, né? Só que ele recebeu aquele golpe limpo, então ali teria caído essa vantagem já, né? E ficando por baixo ele tomou vários golpes no ground and pound. Tudo bem, nenhum golpe muito limpo, que ele ficou tonto, nem nada do tipo, mas na minha opinião, terminar o round por cima e batendo no ground and pound faz com que o round virasse pro Barbosa. Então, como eu disse, assistindo ao vivo eu tive a impressão do Dan Ige ter ido melhor, justamente porque na minha opinião ele foi melhor pela maior parte do round, só que realmente esse golpe limpo na linha de cintura que ele sentiu e terminar por baixo apanhando fez com que o round virasse pro Edson Barbosa. Então eu vi o primeiro e o segundo round pro Edson Barbosa. Indo pro terceiro round, a gente teve um round ali um pouco mais claro pro Dan Ige. Então também não teve muita discussão quanto ao terceiro round. Então na verdade a discussão ficou no segundo, né? No terceiro round a gente viu um pouco mais claro pro Dan Ige, o primeiro pro Barbosa e ficou realmente o round mais parelho, a discussão ali no segundo round. Então no terceiro round o Dan Ige conseguiu conectar mais golpes limpos, ainda estava com pressão, ele acabou buscando mais a luta, justamente porque a equipe dele falou para ele buscar um nocaute, porque realmente estava difícil ali de saber se a decisão na pontuação ia para ele ou não, poderia estar 2-0, então falaram justamente para ele buscar mais a luta, e enfim, buscar mais ali o resultado, quem sabe uma finalização, um nocaute, e ele acabou inclusive no terceiro round mudando um pouco a estratégia e fazendo a estratégia que na minha opinião ele deveria ter usado desde o começo, que era grudar, aplicar as quedas e etc. Mas realmente fazer isso com o Edson com muito gás ainda, né, sem estar cansado, é complicado. Então ele acabou fazendo isso no terceiro, foi efetivo na minha opinião e venceu o terceiro round. Então 2-1 pro Edson Barbosa na minha contagem, mas não foi o resultado oficial, né? O resultado oficial foi uma decisão dividida a favor do Dan Ige. No site MMA Decisions, que eu sempre cito aqui quando tem esses resultados mais polêmicos, a grande maioria marcou pro Edson Barbosa. Então justamente por eu ter tido uma visão diferente, eu quis reassistir. Então como eu disse para vocês, ao vivo eu tive a impressão do Dan Ige ter vencido o segundo round, mas reassistindo, prestando atenção e tal, que é uma coisa que os juízes que marcam ali na hora não tem essa opção, né? Então também não dá para condenar os caras. Então assim, eu não acho que foi um garfo, eu não acho que foi um roubo, porque é aquela coisa, o juiz que tá pontuando, ele tem que decidir ali na hora, ele não tá que nem a gente em casa, sentado, pausa a luta, volta, vê de novo, tem ali 10, 15 minutos para pensar, o cara não tem esse tempo, o cara tá assistindo ao vivo, olha ali numa telinha e olha ao vivo e tal, e o cara tem que decidir na hora, então ele não consegue ter acesso à estatística, enfim, ele não consegue fazer uma análise como a gente faz aqui, depois que a luta já terminou. Então assim, eu não condeno os caras que deram 2 rounds ali pro Dan Ige, justamente por isso, porque ele não tem essa facilidade que a gente tem, né? O Dan Ige, inclusive no terceiro round, que eu disse que foi para ele, né? Ele conseguiu, aliás, uma bela queda, né? Ele jogou o Edson ali de costas no chão, o que deixou bem claro aquele terceiro round para ele. Então, em resumo, na minha opinião, quem venceu foi o Edson Barbosa, então ele acabou sim sendo prejudicado, mas é aquilo que eu acabei de falar. É fácil a gente dizer quando a gente para, reassiste, pausa, vê estatísticas e etc, e aí a gente consegue formar opinião. Para os caras que
estão marcando ele na hora, é bem difícil. Então, eu acho assim que o Edson Barbosa venceu, mas eu não condeno completamente os caras que estão ali marcando. Realmente foi uma luta parelha. Eu acho que o Edson poderia ter tentado impressionar um pouco mais, né? A impressão é que se o Edson apertasse um pouco, o Dan Ige não ia aguentar, inclusive com os chutes, né? Ele estava conseguindo conectar bons golpes, o Dan Ige sentia. Então, a minha impressão é que o Edson conseguia sim, se quisesse, né, pressionar, eu acho que ele conseguiria sim nocautear o Dan Ige. Eu acho que o Dan Ige não aguentaria, né? Enfim, uma luta muito boa, superou minhas expectativas, né? Eu achava que seria uma luta boa, mas foi até melhor do que eu imaginava. O Dan Ige tinha uma desvantagem clara de tamanho. O Edson Barbosa desceu muito bem de categoria, que era uma coisa que eu falei aqui, né, nos meus palpites. Para quem não lembra, o meu palpite foi pro Dan Ige, né? Mas uma coisa que eu falei no meu vídeo de palpite era justamente como o Edson estaria nessa categoria. Afinal de contas, ele está descendo de categoria. Mas ele se mostrou muito bem. Inclusive, eu acho que ele é mais competitivo aí nessa categoria do que no peso leve. Então, eu acho que ele tem que continuar. Ele não pode ficar desmotivado por essa derrota. Afinal de contas, foi uma derrota que para muita gente ele não perdeu, como é a minha opinião agora, né? Então, eu acho que ele tem que continuar aí. Claro, se o corpo dele permitir, se não for muito sacrificante a perda de peso, enfim, não sei os detalhes para ele, mas eu acho que ele tem sim muito futuro aí. Mesmo as mãos dele tá com as mãos bem pesadas, conseguiu ali um golpe limpo no começo da luta que derrubou Dan Ige. Então eu acho que o Edson Barbosa tem muito futuro aí na categoria peso pena. Eu acho que é mais fácil ele chegar ali na disputa pelo cinturão, às vezes conquistar o cinturão, do que na categoria peso leve. Eu acho que a categoria peso leve realmente tem muitos caras complicados, os caras mais fortes. Enfim, eu acho que a altura, a envergadura do Edson vai fazer muita diferença nessa categoria. Eu acho que se ele realmente der aquela melhorada no gás, que ainda parece que não tá 100%, eu acho que ainda tem uma falha ali no gás, realmente parece que ele começa muito explosivo e depois se cansa, mas enfim, se fizer esse ajuste, tiver um condicionamento melhor ali e for um pouco mais estrategista ali, né, explorar mais os chutes, você vê que o cara tá sentindo chute, não para de chutar, né? Então eu acho que o Edson, se fizer algumas pequenas correções aí, vai ficar ainda melhor. Eu já acho que ele está extremamente competitivo por essa luta, na minha opinião, como eu disse, ele venceu essa luta e eu acho que dá sim para ele enfrentar outros grandes nomes. O Dan Ige, na minha opinião, você pode pensar, né, mas o Edson perdeu, ou que seja, ganhou apertado do 15º do ranking e tal, mas é aquela coisa, primeiro que em teoria não perdeu, segundo que beleza, foi o parelho, mas o Dan Ige, apesar de estar em 15º do ranking, né, que é uma posição que você pode pensar que está lá para trás, ele é muito, muito duro, aliás, vem de uma sequência muito boa de vitórias. Então o Dan Ige, como eu disse no vídeo de pré-evento, tem um bom boxe, tem a faixa preta de jiu-jitsu, a faixa marrom ali de judô, poderia até ter complicado mais pro Edson, ele encurtou, ele tirou o espaço do Edson, enfim, ele deu trabalho pro Edson. Então o Dan Ige não é um cara fraco, não dá para levar em consideração a questão só do ranking. É 15º do ranking, então o Edson perdeu e tá mal, porque no peso leve ele ganhava dos caras que estavam dentro do top 10, do top 5. Não dá para avaliar simplesmente assim, por ranking, por posição, não é uma matemática desse jeito, né? Não é simplesmente número. Então tem sim muita coisa mais subjetiva. Então, na minha opinião, como eu disse, ele venceu. O Dan Ige é um cara duro e, em resumo, eu acho que o Edson tem sim futuro na categoria peso pena. Na minha opinião, ele deve sim se manter na categoria peso pena. Eu não acho que ele deve pegar essa derrota e desistir da categoria e voltar para a categoria peso leve. Eu acho que seria ruim para ele, né? Então, eu acho que se ele se mantiver na categoria peso pena, ele tem sim boas lutas para fazer. Ele, como eu disse, tem altura, tem envergadura, tem potência, tem agilidade. Se ele tiver gás ali, realmente tiver essa defesa de queda em dia, dá para chegar bem longe. O que me preocupa são as lutas de 5 rounds. Eu sinceramente não consigo confiar muito no Edson em lutas de 5 rounds. Eu acho que de 3 rounds ele tem o gás ali para administrar, às vezes pode dar uma cansada e tal, mas ainda dá para segurar as pontas, né? Agora, eu acho que em lutas de 5 rounds, eu ainda acho que ele é muito explosivo e acaba se cansando, né? Como ele bate ali realmente para matar logo no começo, eu acho que em lutas de 5 rounds pode correr o risco de faltar o gás. Em resumo, é isso, né? Eu acabei vendo sim a vitória do Edson Barbosa, gostei dele na categoria, mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, vocês viram a vitória do Edson Barbosa ou vocês viram realmente a vitória do Dan Ige e o que vocês acham do futuro do Edson nessa categoria? Vocês concordam comigo que é melhor ele ficar nessa, que ele tá bem, né? Perdeu o peso bem aí, tá forte, tá rápido e etc. Ou vocês acham que ele deve voltar para a categoria peso leve? Enfim, comenta aqui embaixo, não esquece de assistir os outros vídeos de resultados e claro, deixa o seu like aqui embaixo também. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!